Sejam bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Hernandes e hoje nós vamos falar com um casal que nós temos um carinho e uma profunda admiração pelo trabalho deles, pelas pessoas que eles são. São clientes Tactus também e somos muito gratos por tê-los conosco, tá? Antes de falar quem é esse casal tão maravilhoso, você que nos acompanha, comece a se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo, porque nós temos um projeto muito bacana de podcast, e além do projeto de podcast, que teremos ainda muitos convidados interessantíssimos para bater um papo bem legal, temos outros conteúdos também sobre negócios, sobre marketing digital, e tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bacana para você, então você não pode perder. Então já se inscreva e ative as notificações e compartilhe aí com os amigos. Você já se imaginou viajando o mundo inteiro e não tendo lugar para morar muitas vezes, e outras vezes tendo que viajar de carro, montar um motorhome? Opa, já deu um spoiler de quem são eles, né? Você já se perguntou, já se viu nessa situação? Nós vamos conversar com um casal que eles simplesmente viajaram e continuam viajando o mundo todo e ainda monetizam pela internet, e a gente vai bater um papo muito bacana com ele. Bem-vindos, Rômulo e Mirella, Travel and Share. Sejam bem-vindos, meus queridos. Olá, muito obrigada. Tudo Obrigada bem, pelo Jefferson? convite. Agora só faltou aquele... que alegria, né? Vocês têm que falar. Começando que mais alegria, um né? E dia. começando mais um podcast. Muito bacana. Muito bom bater esse papo aqui com vocês. Eu fico feliz também. Nós gostamos muito do trabalho de vocês, não só pelo fato, obviamente, de ser nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, né? Mas também o trabalho que vocês fazem realmente é um trabalho muito legal. Eu tenho uma admiração profunda por vocês dois e tenho certeza que a gente tem muita ideia para trocar aqui. Sejam muito Legal. bem-vindos, tá bom? Com certeza. Obrigada. Rômulo e Mirella, primeiramente, como é que vocês dois surgiram? Como é que vocês se conheceram? Antes de viagem, antes de viajar o mundo todo, como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu resumindo um pouco, né? Porque se deixar eu fico aqui 1 hora para contar essa história. Ambos trabalhávamos em departamentos comerciais de empresas suecas. Eu estava morando na Suécia, estive 3 anos na Suécia. A Mirella trabalhava com uma empresa sueca em São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de vir a São Paulo, abrir um escritório para essa empresa. E passado um tempo, eu senti que eu não me adaptei muito bem ali a... Na verdade, você já está pulando a história. Ele perguntou como é que a gente se conheceu. E Tá, a gente mas se eu vou conheceu através do Tinder. Não, a mas gente Eu acho se que conheceu tem um pela contexto internet. aí. Acho que deve ter um Eu contexto ia que o contar a Rômulo vai história. chegar aí. Ele Não, já mas ia pode contar a contar. história de como a gente desenvolveu. Ele tá Não, eu confundindo fui para as São bolas. Paulo e quando cheguei em São Paulo, a Eles- gente se encontrou no Tinder. Eu morava no então, Itaim e ela no Brooklyn, era uma distância de 3 quilômetros, então o Tinder pegou e foi aí que a gente se conheceu. Nesse momento eu estava com um plano de viajar o mundo, fazer um mochilão. Então eu compartilhei no primeiro encontro, já ela perguntou: "E aí, quais os teus planos?" Eu falei: "Vou viajar o mundo." E eu falei assim, esse negócio não vai dar certo, não. Não vou colocar muita esperança nesse encontro, não. Mas, por fim, acabou dando certo e aqui estamos. E eu compartilhei com ela esse projeto, ela me deu algumas dicas de como monetizar, como eu poderia monetizar esse meu projeto. Ela me ajudou no começo a desenvolver esse projeto e no final ela decidiu pedir demissão também, embarcar junto nossa, que legal. nessa Ou seja, aventura. vocês se conheceram pela internet e hoje é a internet que também movimenta a vida de vocês, né? Afinal de contas, né, vocês se comunicam com as pessoas pela própria internet. Então, você vê como que a internet ela é tão importante para a humanidade hoje, né? Além de unir um casal, né, eles criarem um vínculo amoroso, uma vida juntos, eles ainda utilizam a internet para conseguir viajar o mundo e mostrar o trabalho para o mundo inteiro. Então, acho que o primeiro ponto de aprendizado é que nós precisamos de internet para tudo, inclusive para conhecer a pessoa amada, né? Quantas Com pessoas a gente certeza. Não já tem se mal nenhum, conheceram. né? Eu E não acho tem que mal nenhum.
Eu acho que quando a gente se conheceu pelo Tinder, acho que assim que o Tinder começou a se popularizar no Brasil, assim, era uma coisa muito nova e era uma época que muita gente tinha ainda o preconceito de se conhecer pela internet, era um negócio assim meio que mal visto, meio estranho. E o Tinder quebrou isso, mas eu acho que também esse processo da gente se conhecer, da gente se redescobrir profissionalmente com as oportunidades, eu acho que foi de quebrar muitos preconceitos, porque até então, em 2014, que foi quando a gente se conheceu e começou essa transformação toda, tinha vários preconceitos com trabalhos através da internet. Era uma coisa muito nova, as pessoas não entendiam direito. Até mesmo nós, a gente não sabia certo como é que a gente iria ganhar dinheiro com isso. Mas a gente teve que quebrar esse preconceito logo de início para, tipo, poxa, vamos investir nisso, vamos tentar entender como é que a gente pode fazer isso acontecer. E por fim aconteceu. Legal e saber disso porque já fica o segundo aprendizado, né? Que a gente não pode achar que determinada coisa não funciona. Um relacionamento que as pessoas se conheceram pelo Tinder, que é um aplicativo de relacionamento, então, mas talvez alguns entendam que o Tinder é um aplicativo de relacionamento onde a pessoa só quer buscar algo ocasional mesmo, uma coisa bem rápida, né? E não é somente isso, né? Você vê um relacionamento tão bacana de vocês aconteceu pelo aplicativo, e outro é a pessoa achar que talvez não tem como ganhar dinheiro pela internet, não tem como você viajar o mundo e ainda você ganhar dinheiro, né? Então, isso daí são pontos que de fato fazem com que a gente reflita e fala, não é bem assim, né? A internet ela é capaz de aproximar pessoas e também fazer com que essas pessoas elas empreendam juntos, né? Que é o que acontece com vocês. Mas vamos lá, o Rômulo ele tinha aí esse objetivo de ser um mochileiro, né? A Mirella não tinha isso daí, você não tinha esse desejo ainda, né? Não tinha Não, imaginado viajar, né? Não, uma na da... verdade eu não tinha desejo nenhum de ser mochileira. Era Aham. uma coisa que eu não queria ser. Na verdade, eu já tinha feito 2 mochilões. Eu tive a oportunidade de fazer 2 mochilões na Europa antes de conhecer o Rômulo. E foi bem perrengue, assim, foi bem na economia. E eu sabia como é que era bem esse estilo de viagem. E quando o Rômulo falou que queria fazer uma viagem de mochilão, eu falei assim, nossa, já passei dessa fase. Afinal, a gente se conheceu, eu tinha o quê? 30 anos? Tu 31? tinha 31, eu tinha 33. Uma das condições que ela botou, ela disse, não, eu vou contigo, mas a gente precisa encontrar um outro meio de viajar. E foi aí que a gente, nesse momento, buscou algumas empresas parceiras, montadoras de carro, e depois de algumas negociações com 2, 3 montadoras, a gente conseguiu fechar uma parceria com a Nissan, que nos disponibilizou o carro para fazer essa viagem até o Alasca. Então, nós iniciamos a jornada já com uma parceria, uma das empresas, né? Nós conseguimos 8, sendo que uma delas foi a Nissan, que a gente... eu sempre falo ganhou o carro, mas não foi ganhou, né? A gente ofereceu nosso trabalho, promoção, divulgação, em troca do veículo. Tá, mas assim, você não conseguiu isso logo de imediato, ou conseguiu? Porque vocês Não. começaram viajando pelo Brasil, não sei, se ou já foi pro Não, exterior, como que Não, foi foi? desde o começo já, a foi gente desde o já começo. saiu do carro. A gente não tinha nenhum vídeo no canal, a gente não tinha foto nenhuma nas redes sociais e a gente conseguiu um carro. A gente ganhou o carro Nossa, desde o começo. vocês estão de parabéns, hein? É porque, assim, na verdade, é o que eu falo, 2014 era uma época que marketing de influência não existia isso ainda. Não existia influenciador. Era um momento que o que existia eram blogueiras de moda, e as blogueiras de moda eram as que faziam parcerias com marcas, elas ganhavam algum dinheiro com marcas. Mas qualquer outro nicho, talvez que nicho de games, assim, eu não tinha certeza, não tenho certeza ainda. Mas, tipo, moda que eu acompanhava, eu sabia que elas ganhavam um pouco de dinheiro com isso. Mas, tipo, influenciador de viagem não existia influenciador de todos os nichos que a gente conhece hoje.
e muito menos tinham essa oportunidade de fazer publicidade, ganhar através de publicidade. Então, quando a gente fez a proposta para as montadoras, ou não só para as montadoras, mas para todos os parceiros que a gente conseguiu, todas as empresas que a gente iniciou trabalhando, era uma proposta para que a gente pudesse criar conteúdo, mas criar conteúdo sem que a Mirella e o Rômulo fossem os personagens, né? As pessoas que aparecessem ali, os modelos para esse conteúdo. Tanto que o conteúdo era muito institucional, eram fotos que eram do produto, mas não necessariamente a gente fazia parte disso. Então, essa foi uma das propostas que a gente fez para a Nissan. Olha, eu vou criar fotos e vídeos do carro em várias paisagens ao redor do mundo, justamente para que você possa alimentar as redes sociais. E essa mesma proposta a gente fez para várias empresas e muitas delas que estavam começando em Facebook. Eu lembro que a Nissan estava começando a página no Instagram. Eu sempre digo que a gente estava na hora certa e no lugar certo, no momento certo. Porque a Nissan, Jefferson, eles estavam iniciando o Instagram deles. E eles precisavam de conteúdo para o Instagram. Eles estavam buscando um casal para fazer conteúdo da Frontier na praia, para pegar o carro e ir para o litoral de São Paulo. E a gente fez essa proposta, em vez de fazer no litoral de São Paulo, que tal a gente fazer do Brasil ao Alasca, em diferentes cenários? Sim. Ou seja, vocês tiveram uma ideia genial, né? Que talvez, né, como é que você imaginaria que uma montadora iria disponibilizar um carro para alguém sair viajando o mundo? Então, né, vocês tiveram essa ideia bacana de correr atrás de um parceiro, conseguiram o parceiro. Legal, mas vamos lá. A Nissan, ela disponibilizou esse carro já montado para vocês ou vocês tiveram que investir para montar ali o motorhome? Não, no começo, Jefferson, a gente saiu somente com a Frontier, a gente tinha pouco dinheiro no começo, então a gente saiu somente com um carro. O único gasto que a gente teve inicial foi uma barraca. Nós mesmos colocamos a barraca, instalamos a barraca e viajamos até o Alasca sem fazer nenhuma adaptação no carro. Então foram 2 anos somente com a barraca de teto. A gente tinha a barraca, a gente comprou algumas caixas plásticas, essas caixas bem grandonas. Para levar roupa e produtos. Para colocar nossa roupa e coisas de cozinha, de banheiro e tal. E era isso que a gente tinha na caçamba do carro. A gente tinha um fogãozinho e uma geladeirinha, um cooler que ligava que era para na ligar tomada no do carro. E era basicamente isso. Foi dessa maneira que nós viajamos até o Alasca. E eu lembro que nessa época a gente via outros viajantes, mas eram essas pessoas que iam para expedições. Não necessariamente elas compartilhavam as coisas na internet, mas elas escreviam livros. Então, assim, tinham vários casais que fizeram viagens de volta ao mundo e expunham os carros que eles tinham feito as viagens de volta ao mundo e tudo mais. E era um negócio, assim, impressionante. Só que só para equipar o carro, você precisava investir o valor de um outro carro. Então, imagina só, a gente não tinha o dinheiro para comprar nem o primeiro carro, a gente ganhou o carro. E aí, imagina eu ter que investir o dinheiro de outro carro para poder equipar ele. Então, estava totalmente fora de cogitação. E, ao mesmo tempo, a gente não queria perder tanto tempo nessa fase de adaptação e tudo mais, porque a gente já tinha um compromisso, né? Então, a gente fez a proposta para a empresa e falou assim, olha, eu vou começar a entregar o conteúdo para você, sei lá, 2 meses depois, ou um mês depois do carro. A gente não tinha tempo para toda essa adaptação. Então, a gente pegou e foi no susto. Vamos desse jeito e a gente vai adaptando, vai aprendendo conforme a gente vai vai descobrindo esse novo estilo de vida. Mas assim, Jefferson, só para resumir, nós mandamos 200 propostas. E das 200 propostas, a gente conseguiu 8 empresas, 8 patrocínios. Então, assim, a gente recebeu 192 nãos, né? Então, a gente tomou muitos nãos. Isso antes de arrancar, né? Antes de começar, porque depois a gente continua recebendo não, a gente continua recebendo até hoje. Sim. E os nãos fazem parte, né? Você não vai receber sim para tudo e tá tudo certo. Tem que correr atrás mesmo, tem que tentar 200, 400 vezes para conseguir receber pelo menos um sim, né? E esse sim foi o que ajudou vocês a sair do absoluto zero, né? Sim. Exatamente. A gente é grato até hoje por isso. Sim. E aí, bacana. Aí você... Pode falar, desculpa. Não, foi muito bom, assim,
esse processo de levar tantos nãos, porque foi também um processo de aprendizado. Porque quando a gente começou a mandar as propostas, tenho certeza que se eu tivesse chegado na Nissan, por exemplo, com a primeira proposta que a gente enviou, provavelmente eles teriam falado não. Então, conforme as empresas, conforme a gente foi recebendo esses nãos, a gente, tipo, mas tentava perguntar o porquê, por que que foi o não. E com isso a gente foi aprendendo e foi adaptando a proposta. Então, assim, teve uma curva de aprendizado e uma curva de entender o que que as empresas estavam buscando a partir dessas respostas negativas que nós recebemos. Então, assim, sem dúvida, o que a gente começou a receber o sim foi nessa proposta mais otimizada depois de tantos nãos. Não sei se Eu fez acho que sentido isso isso que eu falei. Total. eu acho que isso é um aprendizado, né, para quem está acompanhando, é que independente o projeto que estiver desenvolvendo, sempre tentar não desistir e cada não que receber tentar ver o que poderia ter feito melhor para conseguir um sim. Perfeito. Não, perfeito. E é um baita de aprendizado isso daí, porque vocês focaram na curva de aprendizado. Então, de repente, que nem você falou, de repente, se a Nissan tivesse sido uma das primeiras, talvez ela não teria aceitado o projeto, porque vocês nem sabiam quais eram as objeções que a montadora teria, ou que um patrocinador, um parceiro teria. Então, você foi sabendo, pô, a objeção daquele foi esse, da objeção do outro foi esse. Aí vocês foram aprendendo a quebrar as objeções para quando chegar ali de fato em quem iria bater o martelo com vocês, vocês já sabiam exatamente o que eles poderiam ter de argumentos para negar essa parceria e vocês já bateram nessa quebra de objeções para conseguir fechar o contrato com eles. Então, acho que isso daí Exatamente. é sensacional. Isso daí é o que é utilizado muito em vendas, né? Você não vai conseguir sair vendendo para todo mundo um produto que você nunca testou, o público não conhece. Você vai ter que botar o produto no mercado, vai ter que receber muita crítica, vai ter que receber muito não, para aí sim você conseguir entender quais são as necessidades desse mercado, ajustar seu produto e começar a alavancar suas vendas, né? Então, só fazendo um paralelo para o mundo dos negócios, é exatamente dessa forma que acontece, né? E o trabalho de vocês, ele acabou se tornando um negócio, né? Desde o começo, vocês já tinham essa visão de que seria um negócio. Afinal de contas, você já conseguiu de cara uma empresa gigantesca, né? Para patrocinar vocês em troca de ter ali uma permuta, talvez, com uma produção de conteúdo, que é o que vocês proporam para eles, né? Então já foi uma visão de negócios que já começou muito bem estruturada logo no início do projeto de vocês, Sim. pelo que eu entendi, né? A gente não sabia a dimensão que ia tomar tudo isso, a gente nunca imaginou a dimensão, nunca. Quando começou lá atrás, imaginou que ia bater, por exemplo, 1 milhão de inscritos no YouTube e tudo mais, mas a gente tinha certeza que era a gente fez um combinado entre nós dois que a gente ia, desde o começo, tentar conseguir rendimentos, né, através do nosso trabalho, que pudesse pagar o custo da viagem, nosso estilo de vida. E graças a Deus, desde o dia 1 a gente conseguiu. E eu acho também que a nossa experiência profissional anterior, ela nos ajudou muito a entender essa visão de mercado. Porque a gente vê muita gente falando sobre patrocínio, mas ela enxerga só o benefício próprio, não enxerga o benefício que a empresa vai ter. E acabam fazendo propostas que não necessariamente são interessantes para a empresa, porque e aí, tipo, eu vou patrocinar você por quê? Porque para você viajar o mundo? Não, o que você vai me dar em troca? Total. E isso é muito importante, a gente ter consciência do que é a necessidade das empresas, o que é a necessidade do mercado, como é que eu posso ajudar com o conhecimento ou com as ferramentas que eu tenho para poder monetizar isso. E isso faz toda a diferença, assim. Total. E além de fazer total diferença, isso também serve de aprendizado para todo mundo que quer montar um negócio, né? É só olhar a história de vocês, a pessoa vai entender como que as coisas devem ser feitas. Mas aí me surgiu uma dúvida. Beleza, você saiu com esse carro daqui do Brasil, certo? Isso. E você foi lá para o Alasca. Eu acompanhei essa trajetória, você colocando o carro no container, passou alguns perrengues com o carro, algumas burocracias, mas dá uma resumida aí para que talvez ainda não conheça o trabalho de vocês. Como é que você conseguiu sair daqui do Brasil e botar um carro lá no Alasca? Só para o pessoal entender. Então, assim, nós saímos do Brasil, nós fomos até o Ushuaia, né?
Quando chegou no Ushuaia, nós começamos a dirigir em direção ao Alasca, cruzamos toda a América do Sul, toda a América Central, até chegar nos Estados Unidos. Para cruzar ali na Colômbia para o Panamá, nós colocamos, foi a primeira vez que a gente colocou o carro num container, é um trajeto pequeno, mas é uma área da Colômbia, uma região da Colômbia muito perigosa para se dirigir. E que não tem estradas. E que não tem estradas. Então, a gente colocou no container, foi para o Panamá, do Panamá seguiu dirigindo, cruzou toda a América Central, passamos em todos os países da América Central, entramos nos Estados Unidos por terra, viajamos praticamente todos os Estados Unidos. Quando a gente estava em Nova York, a gente foi em direção ao Canadá, entrou no Canadá e cruzou todo o Canadá, desde Montreal até o outro lado, que é Vancouver. Quando chegou em Vancouver, foi para o Alasca. Praticamente tudo por terra. Depois, nós voltamos do Alasca, descemos, entramos nos Estados Unidos de novo, cruzamos todos os Estados Unidos até a Flórida, onde a gente colocou o carro novamente num container até a Holanda. Então, a gente fez essa travessia, o carro veio num container, levou 28 dias, né? Mas já está na Holanda, ele perguntou até o Alasca. Não, calma, não, eu já fui, E nós voamos, né? A gente pegou um voo, chegou lá e ficou esperando o carro, demorou uns 28 dias, a gente ficou em Amsterdã esperando o carro, e aí ficamos viajando na Europa. Eu vou resumir, ficamos, acho, 2-3 anos na Europa, fizemos muitos países da Europa, e quando nós estávamos na Noruega, no extremo norte... O quê? Ele perguntou até o Alasca. Tá bom, eu tô adiantando. Calma. Até o Alasca. Então foi assim que a gente chegou no Alasca. A gente foi cruzando de carro, assim. E dá para cruzar por terra, exceto por esse espaço do Panamá para a Colômbia, porque não existe a estrada, mas você pode fazer através de balsa. Navio, não. Navio. De navio. Cargueiro. Você coloca o carro no container. É um processo, assim, super caro. Foi bem uma surpresa pra gente, porque a gente estava esperando conseguir colocar o carro numa balsa. Tipo essas balsas que vão para ilhas aí no Brasil. Só que, por acaso, no período que a gente chegou, essa balsa não estava em funcionamento. Então, ao invés da gente pagar $500, a gente pagou... Foi $3 mil. Acho que $2, $3 mil, né? Naquela época. $3 mil. Então foi assim, tipo, bem pesado, mas por acaso a gente já tinha se planejado para isso e tudo mais, então foi tranquilo. Entendi. Uma pergunta: como é que vocês conseguiram montar todo esse roteiro para sair do Brasil, passar por sei lá quantos países aí, cidades, estados vocês passaram? Como é que vocês conseguiram montar esse roteiro? Você já tinha alguém que já tinha feito isso daí? Você foi seguindo o caminho deles? Ou vocês foram com tentativa de acerto e erro? Como é que vocês conseguiram chegar no Alasca? A gente nunca teve muito... A gente nunca foi muito conectado, muito preocupado com o roteiro. A gente prefere ir descobrindo as coisas e isso vai criando, assim, um roteiro muito mais interessante. Porque como a gente não só viajava com carro, mas a gente usava também um sistema de hospedagem que se chama Couchsurfing. É tipo o irmão mais velho do Airbnb. O Couchsurfing é uma plataforma, inclusive, do mesmo grupo, só que você não paga nada para se hospedar na casa de pessoas. Então, as pessoas, elas recebem viajantes simplesmente pelo prazer de trocar experiências. E a gente usou muito o Couchsurfing. Então, conforme a gente chegava na casa de alguém, a gente falava assim, olha, meu destino principal, por exemplo, a gente saiu do Brasil, o destino era Ushuaia. Depois do Ushuaia, a gente pegava e falava assim, meu destino é até o Alasca. Então, eu preciso fazer meu roteiro, eu posso desviar um pouco, mas eu preciso seguir mais ou menos para chegar até lá. E aí, conforme as pessoas iam nos hospedando, a gente perguntava o que era interessante, o que não era, e a gente ia descobrindo as coisas que normalmente as pessoas que fazem roteiros muito tradicionais acabam não descobrindo. Então, a gente nunca foi muito apegado. A gente vai ter que fazer isso em tanto tempo. A gente sabia, mas era meio sem noção. A gente pegou, a Nissan perguntou assim, quanto tempo vocês demoram para chegar na Alasca? A gente falou, 6 meses. Mal sabia que 6 meses a gente não tinha nem chegado no México. E foi tranquilo, porque assim, poxa, se eu não chegar em 6 meses, não é que a Nissan ia lá buscar o carro, né? A gente precisava de mais tempo. E foi tranquilo. E foi... No final levou 2 anos. No final levou 2 anos. Para chegar no Alasca foram 2 anos.
Caramba, que Foram 2 realmente... anos? 2 anos. E esse sistema de Couchsurfing, que a Mirella comentou, a gente ficou hospedado em mais de 150 casas nesse trajeto, e foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de conhecer as pessoas locais, ver como as pessoas vivem, sabe, como a forma de pensar, e como ela disse, sempre quando chegava numa casa de alguém, ela falava, tu precisa conhecer isso, que eram lugares que muitas vezes você não encontra na internet, sabe? Então, a gente ia mais assim, sem muito planejamento de, eu preciso ver isso, 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 e a gente vivia o dia a dia. Entendi. Legal. E aí, nesses 2 anos que vocês levaram para o Alasca, vocês têm ideia de quantos quilômetros vocês chegaram a rodar? Até o Alasca foi 64.000 quilômetros ou 67 mil 67.000. quilômetros. Que é Nossa, 67 mil. surpreendentemente pouco, porque muita gente gasta muito mais, às vezes compra um carro, gasta muito mais indo do trabalho para casa todos os dias, do que a gente saindo do Brasil, indo até o Ushuaia e depois até o Alasca, 67.000 quilômetros, imagina só. Verdade. Verdade, verdade. Você tem total razão, porque às vezes aqui em São Paulo mesmo, você bobear, você roda quase isso daí só para ir trabalhar e voltar, dependendo de onde você É, mora e onde que é o trabalho. Dentro de São Paulo mesmo, você já vai rodar os 60.000 km é. nesses 2 anos. 30.000 km e por ano é algo super normal de acontecer. É super normal. Em 2 anos, 60 e poucos mil, é algo que realmente você roda tranquilamente com um carro se você for usar para trabalhar e viajar muito, É. né? E vocês falou do Brasil para o Alasca, então realmente é surpreendente também Eu até lembro, a quantidade de quilômetros que vocês rodaram. eu lembro até hoje, Jeff, quando a gente foi contratar o seguro do carro para fazer essa viagem, a menina da seguradora perguntou, mas até vocês vão para Alasca? Sim, vamos para Alasca. Não, a gente perguntou, a gente estava comprando só para ir, era a carta verde, que era Chile, Argentina e Peru. E aí a menina perguntou assim: mas por que vocês estão fazendo isso? Aí eu falei assim: a gente vai viajar o mundo. Ela, mas para quê? Para que ir para Alasca? O que Pra fazendo quê? Alasca? Para que viajar o mundo? A gente, para conhecer coisas diferentes. Ela, para quê? E por que vocês escolheram o Alasca e não escolheram, sei lá, outro ponto do mundo e decidiram ir pro Alasca? Eu acho que era um roteiro, era um roteiro mais óbvio e era um primeiro grande desafio que a gente tinha, principalmente viajando de carro. Porque inicialmente não era uma viagem de carro, né? O Rômulo ia fazer uma viagem pelo mundo, sei lá por onde ele ia começar, qual seria o roteiro dele. Mas depois, viajando de carro, né? O objetivo era viajar todo o mundo, que foi uma coisa que a gente também descobriu que não faria muito sentido depois. Viajar todo mundo de carro, né? A gente teria que começar pelo continente americano, né? E partindo dali seria o Alasca o primeiro ponto. E depois disso, vir para a Europa, cruzar a Europa, depois ir para a África e depois ir para a Ásia. E nesse processo de fazer essa viagem, de enviar o carro, essa primeira travessia que a gente fez da Colômbia para o Panamá e depois de Miami para a Holanda, a gente percebeu que era absurdo o preço do envio do carro. E por mais que a gente era muito apegado com o carro, né? Porque foi um elemento essencial, fundamental na nossa história, né? Inclusive o nosso carro chamava Galega. Isso que eu ia falar. A Galega. A Galega. A gente era super apegado, mas a gente precisava quebrar esse apego se a gente quisesse ter realmente sustentabilidade com o projeto. Por quê? Se a gente continuasse com a ideia, né, inicial de fazer essa viagem pelo mundo, o que acontece? A gente teria, depois da Europa, o próximo passo seria a África. E a gente estava num momento que o canal estava com uma audiência muito legal, a gente tinha um compromisso de publicações muito intensa, a gente tinha as redes sociais, outras redes sociais, o Facebook a gente era bem ativo, tem o Instagram e tudo mais. E a gente sabia que uma vez que a gente fosse para a África, a gente teria que comprometer essa rotina de publicações justamente porque era bem complicado a internet lá. Então, a gente precisou adaptar. Poxa, ou a gente vai transformar esse projeto para que ele funcione para a internet, ele vai funcionar para manter um negócio na internet, ou a gente vai continuar a aventura. A gente precisa escolher, ou vai ser aventura ou vai ser o negócio.
Uhum. E seria super legal fazer essa viagem pela África, mas depois dos perrengues que a gente passou na América Central, na América do Sul, a gente percebeu que, poxa, é um dinheiro muito grande que você tem que investir para ficar atravessando de um lugar ao outro. E muitas vezes, de um ponto ao outro, você dirige dias, horas, você investe muito dinheiro naquilo e não necessariamente desfruta. E é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque, poxa, até então a gente entendeu que o nosso trabalho era trabalhar com influência para em viagem, né? Influenciador de viagem. E qual que era o sentido de viver experiências que não necessariamente elas seriam interessantes para sugerir, ou até mesmo qual que era o sentido de investir tanto dinheiro num negócio que a gente nem desfrutava e muito menos que a gente gostaria de sugerir. Então, a gente falou, poxa, vamos repensar isso. E foi quando a gente estava aqui na Europa, a gente começou a fazer e conhecer destinos em avião. Então, a gente começou a fazer muita viagem de avião, a gente começou a fazer viagem de cruzeiro, justamente para poder viver outras experiências e não ficar só conectado a viajar de carro, cruzando o continente, até mesmo porque, poxa, depois da África a gente não ia conseguir postar. Aí depois a gente também tinha uns amigos que tinham ido de carro para a Ásia e eles gastaram uma fortuna, assim, tipo 3 vezes o preço do carro só em enviar o carro de um lugar ao outro, né? Porque ali na Ásia, tudo bem, dá para cruzar muita Ásia de carro. Mas também quando você vai para o Sudoeste Asiático, você tem muita ilha, tem muito país ali que você não consegue rodar com carro. E foi uma decisão certa, porque foi aí que o canal começou a crescer, a gente começou a fechar muitas parcerias, a gente conseguiu ganhar mais com monetização. Então, Sim. acho que foi a decisão muito certa que a gente tomou naquele momento. Aí o que vocês acabaram fazendo com a Galega? O carro continuou, a gente continuou viajando na Europa, então, poxa, aqui tem muita coisa para conhecer, tem muito lugar. E é um lugar que a gente realmente desfruta de viajar. Então, a gente ficou com o carro aqui por um período, e nesse meio tempo a gente fazia outras viagens de avião, ou sei lá, de cruzeiro. E depois de um tempo, a Nissan ofereceu para que a gente pudesse fazer a troca do carro. Então, foi nesse momento que o Rômulo adiantou um pouco a história, mas foi nesse momento que a gente enviou o carro de novo da Holanda para a Argentina. E aí, se me perguntar, mas por que Argentina e não Brasil? Porque é impossível não, mas é bem complicado importar um carro, né? Ou reimportar, ou trazer o carro de volta pelo Brasil. Pelos portos Brasil. no Brasil. Então, para a Argentina era uma coisa mais descomplicada. Então, nós enviamos para a Argentina e voltamos para o Brasil, fizemos a troca do carro, viajamos um período no Brasil. E nesse meio tempo, a gente fez uma primeira viagem de motorhome. A gente foi para os Estados Unidos e a gente queria muito desenvolver uma viagem em grupo de motorhome. A gente queria fazer um roteiro justamente para oferecer essa experiência, para criar uma fonte de monetização diferente daquela que até então a gente tinha, porque a gente ganhava com influência, a gente ganhava com publicidade, com monetização do YouTube, mas até então era basicamente isso que a gente ganhava. E a gente fez essa primeira viagem de motorhome, porque até então a gente tinha um camper, né? A gente não conta essa história, mas quando a gente estava nos Estados Unidos, com a barraca, a gente conseguiu uma parceria com uma empresa que faz camper, né? Que é tipo uma casinha assim que acopla na caçamba do carro e levanta o teto. E a gente conseguiu essa parceria justamente para poder fazer esse upgrade, e assim, foi uma mudança de vida completa que a gente tinha, né? Porque até então, a barraca é só um colchão que você dorme ali e... Era sofrido. Era muito sofrido. Era desconfortável, né? E o camper era assim, tipo, realmente uma casinha que a gente tinha. Apesar do teto fechar, ali tinha cozinha, tinha geladeira, tinha sofá, chuveiro. Tinha cama, tinha chuveiro. Não chuveiro dentro, o chuveiro era do lado de fora. Aquele chuveiro externo, né? Eu lembro dele. O chuveiro externo. Só não tinha banheiro não tinha. Sim. Mas assim, era sensacional, maravilhoso. Só que aí a gente viajou, né? Depois disso foram mais 2 anos viajando com o camper.
E aí apareceu essa oportunidade de trocar o carro, fazer o upgrade, voltamos para o Brasil com o camper, com a casinha, viajamos pelo Brasil um tempo, e depois surgiu essa oportunidade de fazer a viagem para os Estados Unidos para poder desenvolver esse roteiro de viagem em grupo. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente alugou pela primeira vez um motorhome mesmo, sabe? Um motorhome daqueles que a gente... Uma casa que anda, né? A Uma casa que anda. A gente via muito na estrada esses motorhomes, mas a gente ficava sonhando, ai, como é que é dentro? E a gente nunca tinha Era muito distante pra gente. A oportunidade de entrar num motorhome desses. Enfim, alugamos um motorhome e a gente, ai, meu Deus, que coisa impressionante. Eu lembro da gente sentar assim, tem uma mesa e uns sofazinhos, a gente tomando café assim, eu falei, nossa, mas essa vida que eu mereço. Gente, que maravilhoso isso aqui. Olha, para trabalhar, você não precisa ficar com o computador no colo, todo amassado. Gente, é uma vida maravilhosa. E aí, tudo bem, a gente encantado com aquilo. E aí teve um dia que a gente estava dirigindo para um parque nacional, que se chama Monument Valley, com assim, uma vista impressionante, maravilhosa, final de tarde, pôr do sol. E a gente falou assim, gente, mas por que eu não vou comprar um motorhome? Por que eu não vou investir o dinheiro que eu tanto trabalhei para poder fazer esse upgrade, para poder ter um motorhome de verdade, assim? Se os primeiros 2 anos eu vivi numa barraca, depois os outros 2 anos eu vivi num camper, talvez os próximos 2 anos é momento da gente fazer um upgrade para o motorhome. E foi isso que a gente decidiu. Foi bem dolorido se desfazer do camper e da galega, né? Talvez o espaço de tempo parece que tenha sido pouco tempo que a gente ficou com o carro novo, mas não, a gente ficou bastante tempo com o carro novo, mas a gente se desfez do carro justamente para que a gente pudesse viver ou fazer esse upgrade. E foi assim uma decisão bem difícil, porque com a história de canal, com a história de influência, as pessoas, muito mais do que a gente, elas se apegam à história. Total, sim, total. É que o carro era um personagem, era um personagem, né? Era um personagem, eu lembro disso. E era um personagem muito importante, assim, era um elemento muito importante da história, porque a gente do nada ganhou um carro, e do nada a gente ganhou um camper, sabe? A gente não tinha nada, então as pessoas se conectavam com essa possibilidade de sair do nada e ganhar as coisas. Porque, assim, na cabeça de muita gente, eles achavam que era só ganhar. Mas a grande verdade é que a gente achava importante também contar a história de como é que era a transição, porque é legal a gente acreditar que, tipo, nossa, os sonhos se tornam realidade, ai, que nossa, as pessoas acreditaram no teu sonho e tal. Sim. Mas é importante também falar que para que você consiga manter o teu estilo de vida, que é o sonho, você precisa se esforçar muito e precisa tomar decisões que não necessariamente são populares, para poder não só viver bem, mas também para pensar na sustentabilidade do teu negócio. E foi aí que a gente decidiu comprar um motorhome, porque era o momento que a gente precisava, já estava o quê? 6 anos viajando, o corpo pedia, né? Mais conforto, né? Mais conforto, mas a gente também entendia que era momento de fazer esse investimento, era importante também para o nosso negócio, porque... E foi muito importante, porque a partir daí, não só do investimento do motorhome, foi aí que a gente criou as viagens em grupo de motorhome. Então, a gente tem roteiro nos Estados Unidos e na Europa, onde a gente leva famílias para fazer essas viagens. Não necessariamente vem todo mundo no meu motorhome. A gente aluga um motorhome para cada família. Então, assim, é uma experiência muito legal, muito legal. Mas não só isso, mas a gente também criou nossa agência de aluguel de motorhome. Então, a gente aluga motorhome nos Estados Unidos e na Europa. Não o nosso motorhome, mas motorhomes de outras frotas. E é um negócio assim que foi super importante. E a gente precisava também de um lugar para poder dedicar mais tempo para trabalhar. Porque uma coisa é a gente gravar o vídeo, mostrar aquilo, mas tem muito trabalho que precisa ser feito por trás que ninguém vê. Sim. E faz total sentido, né? Porque foi uma decisão. Eu lembro também que era uma novela, né? A Tavern Share virou uma novelinha que eu gostava muito de acompanhar. Eu lembro que teve um momento de despedida também da Galega, né? Despediu da Galega e partiram para algo que realmente ia fazer mais sentido para vocês, né? Depois veio, né? Vocês compartilharam ali
conosco também essa possibilidade de fazer grupos de viagens também, que foi muito bacana, viajar de motorhome. Eu acho que vocês também ajudaram a mostrar para o brasileiro que ele pode viajar de motorhome como o americano faz, né? Isso é uma coisa que vê muito em filme americano, os americanos saindo e viajando de motorhome, principalmente em filmes de comédia, né? Acontece muito em motorhome, então os brasileiros ficam naquele negócio, poxa, viajar de motorhome é algo tão distante para mim, e vocês vieram para mostrar para eles, olha aqui, ó, olha o conteúdo que eu produzi, olha tudo que nós fizemos, e agora você também tem essa oportunidade de fazer, porque a gente vai ajudar você a realizar esse sonho de viajar de motorhome, né? Então vocês... Pode falar. Muitas famílias viajam com a gente nos grupos, Jefferson, justamente porque elas nunca viajaram antes, é a primeira experiência, e elas ficam um pouco inseguras em muitas questões. Então, quando viajam com a gente oferece toda a estrutura, nós alugamos, as pessoas não se preocupam com nada, sabe? Então, a gente cuida de toda a parte de acomodação, restaurante, alimentação, tudo. A pessoa só vem e aproveita, ela só tem que curtir a viagem, sabe? Ela não se preocupa com nada. Então, para quem nunca viaja de motorhome, que esse é o público, né? Claro que Sim. já teve pessoas que viajaram, tinham viajado antes. Não só nos grupos a gente oferece essa assessoria, preparação, mas quem aluga também quem aluga motorhome com a gente oferece tudo isso. Então, deixa a pessoa que nunca teve um contato com um carro desse, né, para poder se sentir mais confiante para poder viver essa viagem, porque até então o brasileiro não tem muita intimidade com esse estilo de viagem, né? Ela acha que é tipo, nossa, as pessoas vão ficar acampadas, é uma coisa meio, eles associam viajar de motorhome meio com viajar na barraca, aquela barraca de chão. O desconforto, né? O desconforto. Tem muita gente que associa isso. E, na verdade, não tem nada a ver. É um luxo. Aqui na Europa é luxo. Viajar de motorhome, ela pode ser muito luxuosa. Luxuosa, vamos dizer, entre aspas. Porque, claro, você, quando faz uma viagem de motorhome, você está muito mais próximo da natureza, então são outros destinos que você vai curtir. Você não vai alugar um motorhome para parar na frente de um shopping e ir numa loja de luxo, né? Não tem nada a ver isso. Sim. Não é uma viagem desse estilo. Mas é uma outra proposta, né? É uma outra proposta. Na verdade, viver de viagem é uma outra proposta totalmente diferente, né? Você tem que abrir mão, de repente... vocês ainda tinham a Galega, né? Agora o motorhome, agora vocês estão instalados, mas perdão, mas muitos abrem mão de tudo, abrem mão do conforto da casa para ter ali a casinha dele, uma mala, 2 malas de viagem, e de fato é um estilo de vida que a pessoa tem que abraçar, e às vezes de desapegar de luxo, desapegar de muita coisa. O caso de vocês ainda fizeram diferente, porque vocês ainda tinham condição, né? Depois que agora tem um motorhome, né? Você tem condição de ter uma casa de verdade, né? Você tem ali uma cozinha, você consegue fazer sua comidinha, você consegue tomar um banho de qualidade, você consegue dormir bem porque tem um conforto, e você consegue se movimentar e ir para onde vocês quiserem, né? Então isso tem... abre mão de algumas coisas, mas vocês usufruem de outras coisas que de repente não tem dinheiro que paga, né? Aham. Eu acho que a vida na estrada, em geral, ela tá muito associada com viver experiências, sabe? Não comprar coisas, não comprar coisas, bem isso. Porque realmente o espaço é muito limitado, então não faz sentido você se entupir o motorhome de coisas, ou até mesmo quem viaja sem motorhome, quem viaja... Não dá para você carregar. Quanto mais coisa você carrega, mais pesado fica, mais difícil, mais complicado a vida fica. E é uma coisa que a gente aprendeu muito. Apesar de hoje a gente também ter uma casa, a gente também tem mantém esse estilo de vida. Então a gente gosta da casa meio vazia, assim, porque apesar da gente morar agora, desde quando a gente parou em 2019, a gente já viveu em 4 casas diferentes. E a gente sabe o quanto é um saco você ter que fazer mudança. Então, quanto menos você tem, mais fácil a tua vida mais livre você é para poder tomar decisões diferentes. A gente entra na casa e a gente faz um pacto. Ó, a última casa a gente ficou 4 meses. Vamos tentar ficar 6 nessa. Sim. É que é muito difícil, Jefferson. Assim, uma vez que você viaja, como a gente já viajou, é muito difícil você encontrar um lugar para chamar de casa, sabe? E eu e a Mirella, eu acho que a gente tem no sangue isso, essa questão de estar sempre... A gente não quer, assim, pelo menos a gente não se vê se instalando aqui, ficando pro resto da vida, sabe? A gente quer viver aqui essa temporada, a gente está na praia agora,
em questão de 2 meses a gente vai pegar o motorhome, vai começar o verão aqui na Europa, o plano é viajar o verão na Europa, quando chega o inverno, começa a fazer muito frio, que é muito doloroso ficar no motorhome no inverno, nós ficamos na casa. Então a gente justamente agora tem a base, para ter a base no inverno, que é agora, e verão a gente passa no motorhome. Uhum. Ah, legal. E o motorhome ele fica onde? Ele fica guardado em algum lugar ou fica Não, aí junto com fica vocês? estacionado em frente do apartamento. Ah, em frente ao apartamento mesmo. Às vezes a gente depende do lugar onde a gente está morando. Tem alguns lugares que é importante a gente colocar numa garagem, ou tem épocas do ano que são mais complicadas para deixar na rua, então a gente deixa em garagem. Tem outras que é super tranquilo deixar na rua. É muito comum, assim, aqui, qualquer lugar que você vai, Os motorhomes ficam qualquer na país rua. que você vai, você sempre está encontrando um motorhome na rua, sabe? Você não anda 2 blocos sem ver um motorhome na rua. Ah, entendi. Mas eu vi que você estava com um carrinho elétrico, né? Conta pra mim aí como Não, mas esse que... era alugado, esse a gente Esse alugou é para Ele é fazer um alugado, né? videozinho, Esse Ah, tá. é daqueles car sharing. Então, é aplicativo, Ah, você aluga entendi. um tempinho. Queria eu ter aquele carrinho, porque eu achei sensacional. Mas nós compramos um É, carro, Jefferson, porque a gente passou, acho, 6 meses, todo lugar que a gente tinha que ir no supermercado, qualquer lugar tinha que ir isso de que eu ia motorhome. perguntar. É isso que eu ia perguntar, é andar com o motorhome pra E cima e pra baixo não a dá, gente né? fazia para cima e para baixo, só que, por exemplo, era muito difícil estacionar. E daí a gente Sim. falou, Na não, cidade, na você cidade. precisar usar um motorhome, E daí é a gente comprou um loucura. carro agora. E sabe qual é o maior prazer? É tu poder entrar no estacionamento do supermercado, que tem uma altura Nossa. 1,60, tu entra com o carro, sabe? Não, Aham, 1,80, sim. 1,80. 1,80. É, Então, estacionamento de shopping Não, é assim, uma realização você é. conseguir estacionar. Não, mas então, exato. dia a dia, a gente faça as coisas com o carro agora, e quando a gente sai para viajar, a gente pega o motorhome daí. Tá. E aí, vamos supor que vocês vão, sei lá, decidem sair da Espanha, vocês estão morando na Espanha hoje, né? Decidem sair da Espanha e vai para outro país. Vocês vão ter que ir com os dois carros. Ou você vende o carro Não, Não, e daí fica só. venderia. A gente não vai Vende o sair carro. agora, não, mas mas quando a gente sai para viajar, a gente não necessariamente deixa o apartamento ou deixa as a gente coisas. deixa todo, A gente, o fica. apartamento continua, a gente continua tendo a casa. Ah, tá. E o carro fica e a gente vai viajar. Sei lá se a gente vai deixar o motorhome estacionado em algum outro país. E depois. É tudo muito próximo, né, Jefferson? A gente fala dos países. Mas assim, se eu sair de carro hoje, amanhã eu tô ali na França, no dia seguinte eu tô na Itália, sabe? Não Uhum. necessariamente Sim. Não, nessa mas. velocidade. Não, mas é, em Uhum. 2. Não, e para chegar na França vai uns 2 dias. Não, um dia, 600 quilômetros. Não, A gente pelo foi amor tomar de Deus. vacina. 500 quilômetros até Madrid. Ah, é? Não, mas é muito próximo, já, sabe? Quando É quiser próximo. Aham. tirar 10 dias, por exemplo, para a Bélgica, a gente fez Bélgica-Madrid em 2 dias correndo, sabe? Sim. Então, a gente é Não meio. escute, quando eu falar de quilômetros e dias, não atende Aham. as informações do Mas Rômulo, assim, é muito porque a próximo. cabeça dele funciona numa velocidade Não, diferente. mas é. Ah, é. Não foi em 2 dias que a gente veio da Foi. Espanha até a Bélgica. Foi sim. Não foi em 2 Foi dias. 13, então. É, porque assim, 500 quilômetros, às vezes é dentro de São Paulo, tem lugar que é 500 quilômetros, então não é tão longe, não. Não, mas Dá, De motorhome dá ele para você. demora um pouquinho mais que não, mas o carro. motorhome é, É, por exemplo, você vai no máximo a 110 ah, quilômetros por sim. hora. Aham. Quando viaja com Normalmente cachorro, tem que parar mais e vezes. normalmente, tipo, o motorhome não é a acústica do motorhome, ela é diferente do carro, né? O carro, se tem um ruidinho assim batendo lá no porta-mala, aquele negócio te irrita. Imagina Aham. o motorhome. O motorhome é um negócio inteiro Aham. junto do cockpit ali onde você está dirigindo. Então, você escuta o barulho da panela, você escuta o barulho da porta do banheiro batendo. Sim, Então, sim, assim, sim. esse negócio não é que, tipo, é também uma barulheira, assim, parecendo um Aham. caminhão Sim. velho. Mas a acústica, ela não é igual um carro, sabe, o carro de última geração. Então, é uma coisa também que te cansa. Então, eu diria que a gente dirige no máximo, assim, de motorhome, uns 350 quilômetros por dia. Aí Então, quando o para, Romulo fala que a gente descansa. fez da Bélgica até a Espanha em 2 dias, Aham. aí só fazer a conta aí, vocês vão descobrir quanto tempo a gente demorou. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi as contas da Mirella e do Rômulo também. Não, é diferente, a gente pensa diferente. O Aham. Romulo viaja no tempo. Mas vocês já pensaram em, de repente, montar esse projeto de motorhome aqui no Brasil? Ou vocês acham que o brasileiro não tem
essa cultura de viajar de motorhome, ou talvez o custo de um motorhome aqui no Brasil seria muito elevado? Já pensaram em um projeto aqui brasileiro? A gente fez uma live semana passada com um cara que ele é referência aí no Brasil em construir motorhomes. E ele mesmo fala, artesanais. E ele mesmo comentou que o problema do Brasil é a falta de estrutura, né? Estrutura de campings, estradas, muitos lugares dependendo da segurança. Então a gente não tem essa experiência no Brasil, a gente conhece assim praticamente o trajeto Rio Grande do Sul, São Paulo, o norte, o nordeste a gente não conhece muito essa questão para dizer, mas assim, a gente nunca pensou, justamente porque a gente foi com planos, né? A gente, quando estava no Brasil com carro novo, o nosso plano era viajar o Brasil inteiro de carro. E a gente tentou fazer isso, a gente fez uma parte, vamos dizer, mas a gente entendeu que, por exemplo, naquele ritmo que a gente estava de conteúdo, e o conteúdo que a gente estava criando, por exemplo, a gente colocava 3 vídeos por semana. E a gente não necessariamente queria ficar postando do tipo, eu na estrada dirijo, sei lá, 10 horas e só fico falando sobre a minha viagem na estrada. Nosso conteúdo a gente queria contar sobre destinos, sabe? Sobre informações sobre destinos, porque até então, essa coisa da novelinha, a gente já tinha mudado um pouco o foco. E o que a gente viu nesse período que a gente passou no Brasil era que muito tempo a gente... O Brasil é muito grande. É muito grande. Então, assim, a gente tinha que dirigir muito para chegar de um ponto a outro. E nesse ponto a outro, de repente, a gente não tinha nada para gravar. E aí, logo depois de 3 dias, a gente tinha que publicar vídeo. Então, foi aí que a gente percebeu, poxa, ou a gente vai ter que mudar o estilo do que a gente está compartilhando de conteúdo, ou a gente vai ter que viajar mais acelerado. E a gente, assim, é importante saber isso também, a gente se assustou muito com as estradas, a qualidade das estradas do Brasil são muito ruins comparada com as estradas na Europa, sabe? Então, a gente... Depende de referências. São referências, Aí a gente saiu dirigindo do Brasil, a gente, nossa, maravilhoso, Argentina, tudo bem... Foi indo, chegou no México, lá próximo a Cancún, a gente, nossa, essa estrada é boa. Chegou nos Estados Unidos, a gente já não lembrava mais do Brasil. Aí depois dos Estados Unidos foi para a Europa, também estrada boa, não sei o quê. E aí quando a gente voltou com o carro para a Argentina e a gente entrou no Rio Grande do Sul, eu lembro que a gente gravava também, assim, falar que a gente não gravava tudo dentro do carro, a gente gravava vídeo mostrando, assim, a experiência de um ponto ao outro, mas não, tipo, 10 horas na estrada. E eu lembro que a gente sempre segurando a câmera na mão, assim, com o carro dirigindo. E na estrada do Rio Grande do Sul a gente não conseguia, porque a estrada era assim, ó. Não, Rio Grande do Sul, Paraná, não. Só na Santa Catarina tinha partes boas. Mas fora isso era... Assim, eu tô comparando com a Europa, não tô... Sim, claro. Então, assim, aí chega no momento que tu tem que fazer escolhas. Mas assim, respondendo a tua pergunta, Jefferson, a gente... Eu acho... Para criar um negócio no Brasil, a gente precisa estar presente, né? Todo negócio é aquela questão, é o dono, o olho do gordo que... O olho do dono que engorda o gado. E nós criarmos alguma coisa no Brasil, não estando aí, é muito difícil, sabe? Por isso que a gente foca nos grupos de motorhome na Europa, nos Estados Unidos, porque a gente consegue ter um controle maior e conseguir oferecer essa experiência, sabe? Estando junto com essas pessoas. As empresas de aluguel de motorhome no Brasil também, existem várias agora, mas é uma viagem para um outro ritmo, para fazer um roteiro de viagem de motorhome no Brasil. Primeiro precisaria ser um tempo bem maior ou um outro estilo. E justamente tem muita gente que se sente inseguro, até mesmo nós, muitas vezes a gente se sentiu inseguro em dirigir em determinado ponto, de repente por conta da qualidade da estrada ou por lugares que não tinha lugares apropriados para dormir. Eu imagino que também a pessoa que paga por uma experiência, eu preciso oferecer toda a segurança para ela. É claro que segurança na estrada eu não posso garantir, né? Eu garanto o carro, mas eu preciso oferecer um lugar seguro para dormir. E no Brasil,
em determinados lugares não tem campings, assim, não tem estrutura para motorhome. Então, essa é a dificuldade para fazer um negócio tipo de viagens em grupo de motorhome. Mas Sim. fazer uma viagem de motorhome pelo Brasil, com certeza a gente pensou, a gente gostaria de fazer, mas no momento que a gente esteve aí no Brasil, acho que não fez muito sentido por conta do ritmo de conteúdo e até mesmo porque a gente é meio assim. A gente estava aí, apareceu outra oportunidade, vamos agarrar outra oportunidade. E aí, se aparece outra oportunidade, vamos então pegar, porque a gente, com esse trabalho na internet, as coisas mudam muito rápidas. E a gente precisa também ter essa velocidade para poder agarrar outras oportunidades, porque senão, se você fica só num negócio, aquilo lá começa a minguar e Verdade. logo acaba, e aí você se vê meio que E a pandemia é sufocado. prova disso, né? A pandemia veio e quem não se reinventou ficou para trás. Nossa, é verdade, total. E vocês tinham ali um terceiro personagem, né? Porque era o Rômulo e a Mirella. Aí tinha a Galega, né? Que também era. Vocês conseguiram transformar a Galega num personagem de toda um roteiro, né? De toda uma história. Saiu a Galega. Não sei se eu tô invertendo as ordens, mas aí veio o cachorrinho. E aí, Aí veio como a é que. Guapa. Como é. Guapa, né? Guapa, Guapa, isso. Eu tenho duas Aqui, ó. perguntas. Aí, cadê ela? É ela ou Aqui, ele? ó. Tá chorando, Tá chorando aqui. tá Tá latindo chorando? aqui, atrapalhando o podcast. Daqui a pouco ela aparece aqui. Duas perguntas que eu tenho pra fazer, que eu tenho muita curiosidade. Primeiro, a Guapa, ela fala português ou ela fala uma língua estrangeira? Guapa fala catalão. Catalão. Guapa é da Catalunha. Talvez por Aham. isso que ela não entende muita gente. A gente fala com ela em português, ela não entende. O povo na rua Aham. fala com ela em espanhol, não entende. Catalunha, a Aham. gente nunca até então fez Não. teste para ver se ela está Não, a gente fala em entendendo. português com ela. Fala em português com ela, né? É. Legal. E aí, como que é a experiência de vocês viajarem com um cachorrinho? Tem muitos viajantes que viajam com criança, como é o casal Nômade, que também eu entrevistei ele aqui no podcast, ele contou como que é viajar com os filhos e tudo mais. E agora, como que é viajar com um cachorrinho? Conta pra gente aí. É muito tranquilo porque nós temos um motorhome, né? Então, como ela é pequenininha, a gente justamente buscou um cachorrinho pequenininho, porque muitas vezes a gente consegue. Ela pode ficar tranquila no motorhome, ela gosta de ficar dentro do motorhome, então a gente pode ir num restaurante, a gente pode sair, dar um passeio. Então, assim, ela fica algumas horas dentro do motorhome, é super tranquilo. E, assim, eu acho que mudou muito o nosso estilo de viagem. Eu até lembro que um dos motivos que a gente buscou um cachorro foi que a gente estava num momento muito workaholic, sabe? A gente acordava no motorhome, sentava na mesa, abria o computador e passava o dia trabalhando, sem ver, sem sair, sem dar um passeio. E desde o momento A que gente não tinha momento de parada, assim. A gente, por mais que o corpo pedia, a mente pedia, era muito no computador, muitas horas. Precisa terminar. Então a gente não tinha esse basta. E a gente justamente o motivo foi para ter para que eu pudesse a cada 3, 4 horas precisar sair com o cachorrinho para ela poder fazer xixi fora, não sei o quê. E mudou assim, sabe? Então, hoje a gente tem um hábito. Estão escutando ela? Sim. Ela já quer sair, ó. Hoje ela tem um hábito de sair a gente passeia 3, 4 horas, a gente a cada 3, 4 horas desce com ela, dá um passeio. E assim, eu não sei, quem tem cachorro sabe, né? Tem esses bichinhos, eles transmitem uma paz, uma energia uma paz, um boa. amor muito bom. A gente se apega muito a esses bichinhos, sabe? Sim. Mas não só a gente teve experiências de fazer viagens de motorhome, mas a gente descobriu uma experiência diferente, assim, porque diferente das pessoas que têm cachorro aí no Brasil e tem família por perto, se decide fazer uma viagem, pode deixar o cachorro ou o pet com a família. E a gente não tem, assim, não tem ninguém que a gente possa deixar a Guapa. Então, a gente precisa pensar em levar. E a gente leva ela para todos os lugares. Então, ela está bem viajada. Já foi algumas vezes para a Alemanha. A gente esteve na Alemanha 2 semanas atrás. Daí ela vai no avião com a gente, tranquilo. E ela é bom, Jefferson, que aqui na Espanha e na Europa, tudo já está muito pet friendly, sabe? Então, qualquer restaurante, não todos, mas qualquer restaurante que você vai, você pode levar o cachorro dentro. Então, a gente vai nos restaurantes, ela tem a bolsinha dela, ela fica na bolsinha quietinha, sabe? Então,
ela vai em restaurantes, passeio, tudo, ela entra em tudo com a gente, sabe? Não tem nenhum problema. legal. Transporte público, ela pode entrar. Então, a gente já fez Sim. viagem de trem, a gente já De avião, se hospedou tudo. em vários hotéis com ela. É claro Aham. que É caro. É claro que precisa se considerar financeiramente, porque assim, tem que pagar a passagem aérea dela, tem que pagar o hotel, uma taxinha, e é tudo caro. Sim, É claro, 3 claro. quilos de cachorro, mas é caro. Sim. É, Tem que e se aqui no organizar. Brasil isso precisa evoluir bastante, porque não é todo restaurante que permite a entrada de animais, apesar de nos últimos anos ter evoluído muito, né? Muito, muito mesmo, mas ainda tem lugares que não evoluiu, proporcionalmente ao que acontece fora do Brasil. Então, por isso que eu achei que era legal vocês falarem sobre a experiência de viajar com o cachorrinho, e vocês viajam muito, né, para cima e para baixo, porque muita gente tem essa dificuldade de entender que é possível sim você viajar, principalmente fora do Brasil, obviamente, viajar o, Brasil, o mundo com um pet, né? Com um amiguinho que vai ajudar você a ser uma pessoa mais calma, mais feliz, vai conseguir dividir o amor, te dar amor, você dá amor para ele também. É uma coisa muito bacana, né? É uma viagem diferente. A única questão é assim, são pequenas coisas que você precisa ver. Por exemplo, a gente foi para a Inglaterra, Escócia, tem que fazer uma vacina para entrar na Inglaterra. Daí tu vai no veterinário. A gente tem a facilidade porque cachorros até 7 quilos, você consegue viajar dentro da cabine do avião. O cachorro não precisa ser despachado. Agora, cachorros acima de 7 quilos, eles precisam ser despachados no porão do avião. Então, acho que é uma experiência mais traumática para o cachorro. Uma coisa que também você não dá para ficar, tipo, sei lá, cada 15 dias coloca o cachorro lá No porão do avião. no porão do avião. É uma coisa que acaba É mais sendo complicado. complicado Imagino. para o cachorro, não é muito legal de Sim. fazer. Mas a guapa, porque ela é pequenininha, a gente coloca na bolsinha, ela vai para todos os No lugares. conforto. Ela vai super confortável, vai mais confortável que a gente mesmo. Né, Vai. gente, com certeza, porque a gente tem que ficar lá apertado com o pé, ou do Sim. lado, tem que ficar sentado meio torto para ela poder ir confortável. Exatamente. Uma coisa que eu sempre percebi é que vocês, desde sempre, vocês trabalham pra caramba, né? Vocês falam sobre o fato de vocês trabalharem muito, e até foi um dos motivos de você pegar um cachorrinho, né? Como que é vocês conseguirem separar o momento onde vocês são, ao mesmo tempo que são marido e mulher, vocês são parceiros de negócios, vocês são sócios, vocês trabalham o tempo todo juntos, viajam o tempo todo juntos. Como é que vocês conseguem lidar ainda com a rotina de um relacionamento, com os problemas que passam a surgir? Como é que vocês conseguem organizar tudo isso daí para se dar tão bem? A gente teve momentos que não teve tanta. A gente não teve tanta harmonia e foram momentos difíceis, mas eu acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio bom. Assim. A gente meio que sempre tem que estar se policiando para não falar de trabalho o tempo todo e também de dividir o dia em blocos de tempos diferentes. Então, por exemplo, até às 9 da manhã é o tempo que a gente tem para cuidar da nossa saúde, para tomar um café tranquilo, e depois a gente senta para trabalhar. E na hora que a gente senta para trabalhar, das 9 às 18 horas ou das 9 às 19, é o momento que a gente tem ali, independente se a gente está almoçando, independente se a gente vai fazer alguma coisa diferente, que não necessariamente a gente está sentado trabalhando, a gente se permite falar sobre negócios, mas depois disso, a gente precisa se esforçar para sabe, soltar um pouco isso, porque senão realmente a gente fica o tempo inteiro Eu acho que por falando. muito tempo a gente vivia só para trabalho, a gente não tinha essa divisão. Foram muitos anos assim. Eu acho que de agora, eu acho que 2 anos, a gente precisou ter essas definições e dizer, chega um momento que acabou, sabe? Aqui agora a gente tem que parar de falar de trabalho, porque é muito difícil, é muito fácil só falar de trabalho, porque quando você empreende, você precisa, é uma correria, é uma luta diária. Então a tua cabeça está sempre ali. Então, mas não é só o aspecto negativo, porque muitas vezes quando você empreende, você está falando de uma coisa que você é apaixonado por aquilo. Você vê
muito potente, tá motivado a falar sobre aquilo, então se deixar a gente fala, sabe? É uma esperança muito grande, é uma motivação muito grande, e você quer ficar falando sobre aquilo. Só que não dá. Então a gente coloca esses blocos de tempos assim e a gente meio que se esforça. Talvez eu mais, o Rômulo às vezes ele se esquece um pouco, ele gosta de falar bastante, aí vamos desconectar? Vamos Aham, sim, desconectar agora? E sim, aí ele, sim. é verdade, vamos. Para sempre buscar ter um equilíbrio, né? Porque É. senão o que é mais válido e mais importante, que é a parceria de vocês como casal, acaba ruindo, né? Uhum, Porque é só trabalho. E assim, eu vejo que é muito fácil, né? De confundir tudo, confundir o momento de estar juntos para descansar ou para simplesmente estar juntos com o momento de trabalho, porque acaba juntando tudo, porque tem uhum, que produzir conteúdo, tem que fazer edição de vídeo, que eu vou até entrar na parte de vídeos aqui daqui a pouquinho. E é muito fácil de vocês misturarem tudo e daqui a pouco não existe mais Rômulo e Mirella, vira só Trevor e Cher, né? O uhum. tempo inteiro Trevor e Cher, vivendo, respirando Trevor e Cher, esquece que tem um casal que tem que também ter o cuidado com o relacionamento. Falando sobre a questão de vídeo, acho que o que realmente, além, obviamente, de toda a estratégia de conteúdos que vocês fazem para o canal, que é realmente muito bom, os roteiros, os lugares que vocês viajam, os lugares que vocês estão produzindo esse conteúdo, a edição dos vídeos de vocês são algo assim surreal, né? Vocês têm ali uma parte de edição de vídeo muito bacana. Primeira pergunta, quem é que faz isso? Vocês desenvolveram isso daí? Vocês que aprenderam? Tem uma pessoa que cuida disso para vocês? Como é que vocês conseguem produzir um conteúdo de tamanha qualidade e ainda dar conta de fazer todo o restante do trabalho de vocês? Por muitos anos, nós mesmos editamos nossos vídeos. Eu acho que a maior parte dos vídeos do canal foram eu e a Mirella que a gente editou. Então, a gente sempre tinha o costume de gravar, criar o conteúdo e tentar publicar em tempo real, assim. Isso foram por muitos anos. E de um tempo para cá, se eu não me engano, uns 2 anos para cá, a gente viu que já não era mais possível. A gente precisava, para poder manter a qualidade e poder também ter qualidade de vida, porque senão você fica refém a isso, a gente precisava uma ajuda, né? E eu fui muito, principalmente eu fui sempre muito relutante. Eu sempre acreditei que ninguém, nenhum editor conseguiria ou poderia entregar, fazer a edição como eu fazia, porque eu tinha um apego muito grande a isso. Até o momento que a gente encontrou um menino muito bom que editava os vídeos, ele já acompanhava o canal. Na verdade, a gente que formou esse menino com edição de E vídeos, porque ele é aluno do nosso curso. Ele era aluno do nosso curso, a gente tem um curso de edição de vídeos, Sim, ele sim. fez o curso, ele mandou um videozinho lá e a gente gostou muito da edição dele. E desde então ele edita nossos vídeos, porque realmente é muito complicado a gente conseguir parar hoje para... são muitos conteúdos, né? O material bruto é muito de uma viagem. Principalmente porque eu e a Mirella, a gente grava tudo. Quando vê, a gente está com a câmera ligada o tempo todo. Sim. E foi um alívio muito grande e hoje a gente tem um editor. Ah, que legal. E fora o editor, vocês têm ali mais pessoas na equipe? Como que é a estrutura dos negócios de vocês? Eu sei que vocês têm outros negócios. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre os tipos de negócios que vocês têm. Mas como que é essa estrutura de equipe para você conseguir dar conta e produzir tanta coisa e fazer o negócio girar da forma que vocês fazem? Qual que é a formatação de equipe que vocês têm? A gente tem uma equipe bem enxuta, na verdade, pensando em todas as frentes que a gente atua, né? Então, a gente tem as viagens em grupo, a gente tem uma agência de lançamentos digitais, a gente tem a agência de viagem, que tanto para os grupos, mas também para o aluguel de motorhome, e a gente tem o trabalho com influência. Então, a gente tem uma pessoa que atende o nosso comercial para fazer atendimento para as publicidades e tudo mais, mas também que faz o atendimento da agência de motorhome. Então, essa pessoa, ela atua nessas duas frentes. A gente tem uma pessoa que cuida do financeiro, de tudo, e essa pessoa, ela trabalha muito próxima do Rômulo,
Comigo E e com a Tactus, é a É. pessoa que tem o contato com vocês aí na Tactus. Show. E Aham. depois a gente tem alguns freelancers que nos ajudam em alguns trabalhos pontuais. A gente tem um programador na agência, a gente tem uma designer na agência, a gente tem um copy, um gestor de tráfego. Então, no momento que a gente estruturou a agência, a gente precisou pensar mais em estrutura fixa, porque é um trabalho que demanda mais coisas pontuais, enquanto o trabalho de influência e o trabalho com a agência, a gente conseguia administrar com uma equipe menor. E eu e a Mirella, a gente está mais focado na parte de estratégia, tanto do Travel Share, mas principalmente da agência agora, porque a gente está, a maior parte do nosso tempo agora está com essa agência de lançamento digital, de cursos digitais. Então a gente tenta fazer, fica na parte da estratégia, prospecção, e tem essa equipe para tocar os projetos, os cursos. Legal. Então Os vocês... lançamentos, desculpa. Oi, desculpa. Os lançamentos, não os Os cursos. lançamentos, sim. Vocês viram que tinha uma necessidade de profissionalizar o negócio, né? De fato, enxergar que vocês tinham que delegar as funções, né? Imagina que lá atrás era só vocês dois na galeguinha, e hoje vocês têm um negócio onde tem pessoas que dependem da estratégia e da produção também que vocês fazem nas viagens, nos insights que vocês precisam ter para criar novas fontes de monetização, canal do YouTube que tem que tocar, gestão de parcerias. Então, vocês, de fato, viram e enxergaram que precisariam montar um negócio estruturado para vocês conseguirem também crescer, né? Senão vocês também não iam viver. Imagine vocês fazendo... Vocês já são um casal que trabalha pra caramba, imagine vocês ainda tendo que fazer todo o restante sozinhos, né? Então, teve que realmente estruturar uma equipe para dar conta de tocar os negócios todos que vocês têm. Vamos relembrar os que vocês têm de negócios hoje, tá? Eu estou fazendo essas perguntas para o pessoal que está assistindo o podcast entender, primeiramente, que você não é simplesmente pegar e sair viajando por aí, achando que o dinheiro vai brotar na conta corrente, não é assim que funciona. Segundo, vocês precisam ter uma visão estratégica para vocês terem um modo de ter a monetização enquanto vocês viajam. Terceiro, tem que ter ali uma visão de empreendedorismo, né, e empresário, tem que ter equipe, tem que ter negócio, tem que ter empresa, tem que ter CNPJ, tem que ter nota fiscal, que tudo isso daí é a Tactus Exato. que ajuda e cuida disso para vocês, né? E segundo, que você tem que montar a equipe, né? Você tem que montar uma equipe que vai te ajudar a tocar o negócio. Hoje, vocês tem o canal, né, que tem a monetização pelo Nós temos AdSense. o canal com a monetização da AdSense, as publicidades, né? Tanto as publicidades que a gente insere dentro do conteúdo do canal e principalmente hoje é mais focado em Instagram e Stories. Nós temos a agência de aluguel de motorhome, nós temos os grupos de viagem de motorhome, nós temos o nosso livro também, que é parte também, Um produto, que a gente tem, que é o nosso livro. Nós temos os cursos, os nós cursos, temos 3 cursos digitais. Os 3 cursos digitais. E agora nós estamos com a agência de lançamento aqui na Espanha. Então, a agência, nós abrimos uma empresa na Espanha para atender o mercado espanhol e latino-americano. Então, basicamente, esses são os negócios que nós temos hoje. Nós tínhamos também um evento, que era a Travel Conference no Brasil. Tem ainda, né? Mas ele não está... por enquanto não pode ser feito, não ser realizado. Veio a pandemia, a gente não realizou mais, então nós estamos 2 anos parados. Então, a gente está aguardando para ver se esse ano, a gente, no final do ano, consegue realizar novamente esse evento. Mas também seria mais um projeto, né? É uma empresa, né, também. Sim. Tem o CNPJ. Mas, basicamente, é esse. Então, hoje, nós estamos mais focados com o canal, que é as publicidades, que é uma boa parte dos nossos rendimentos, mas principalmente com a agência de lançamento agora. Tá. E vocês têm sócios? Não, ainda não. Não tem sócios. Não temos sócios. Não, a gente na conferência, na Travel Conference, nós temos sócios, temos mais outros 2 sócios, Sim. mas em todos esses outros negócios, os únicos sócios são eu e o Rômulo. A gente tem metade e 50-50 cada negócio. Bacana demais. Ou seja, vocês são parceiros em tudo, né? Absolutamente tudo, e todos os negócios são os parceiros absolutos. Muito bacana. Exatamente. Olha,
Que papo bacana que nós tivemos. Gostei bastante de conversar com vocês. Tava com saudade de bater um papo com vocês. O Rômulo, eu converso mais com o Rômulo, né? Te fala bastante pelo WhatsApp, quando precisar. O Rômulo sempre aparecia, né? Agora já deu uma acalmada, mas sempre apareceu, Jefferson, ó, tô bolando tal coisa aqui, preciso de uma empresa assim, assim, assada, a gente corria atrás para movimentar isso para ele, porque o Rômulo e a Mirella, obviamente, né? Sempre tem essa visão de que tem que trabalhar de forma certa, de forma correta, tem que ter a empresa para emitir nota fiscal, se tiver que fazer uma parceria com uma empresa grande, essa empresa ela vai te pedir uma nota fiscal para você conseguir prestar esse serviço para ela. Então, vocês sempre tiveram essa visão de que precisa ter as coisas de forma correta, Eu acho que mais que emitir uma nota, Jefferson, é muito importante para principalmente quem trabalha com digital e mora fora do Brasil, como eu e a Mirella, é importante ter uma empresa, um respaldo aí, principalmente que ofereça uma base fiscal, que é a sede virtual, né, a sede fiscal que vocês oferecem, mas não só isso. O momento que você tem negócios fora, que nem eu e ela, essa questão de você receber muitas vezes fora do Brasil, manda dinheiro para o Brasil, recebe no Brasil, manda fora, como você faz isso, a questão da declaração do imposto de renda. Então, isso é muito delicado, esses assuntos. Eu acho também quando envolve você começa a ganhar mais dinheiro também, você precisa ter uma preocupação e você precisa ter, sim, uma assessoria nas duas pontas. A gente tem uma assessoria contábil aqui na Espanha, nós temos vocês aí, e isso nos dá uma tranquilidade de tocar os negócios. Mas não só para quem tem, se já está ganhando dinheiro ou não, mas para começar, fazer certo a desde o gente vê começo. muita gente que trabalha com influência, trabalha como influenciador, né? E já está há muitos anos no mercado, e são pessoas que não têm, assim, elas são totalmente irregulares, vamos dizer. Então, aparecem oportunidades e a gente tem que pensar que, poxa, uma Nissan não vai fazer negócio comigo se eu não puder emitir uma nota. Claro. Sei lá, quantas empresas grandes que nós trabalhamos já que não vão fazer negócio com um influenciador que não possa emitir uma nota. Porque não tem como, não tem irregularidade da outra ponta, não tem como fazer jeitinho de uma outra ponta. Então, assim, se a gente não estiver preparado para poder absorver e prestar esse serviço de forma adequada, não só em entregar o que a empresa pede, mas também com a parte burocrática, que é importante, o cara não vai te dar uma oportunidade, ele não vai mudar o processo dele porque ele te acha legal. E isso é muito importante a gente ter em mente para quem trabalha com influência, porque às vezes as pessoas estão preocupadas com milhões de coisas, com audiência, com crescer no Instagram, mas não presta atenção que também existe uma outra ponta de regularização do negócio. Porque não adianta ser gigante no Instagram, gigante no YouTube e não... A gente está falando isso, Jefferson, porque a gente conhece alguns amigos conhecidos que são grandes nas redes sociais e eles não têm empresa formada. Daí, quando vem uma oportunidade de fechar uma parceria, eles não conseguem, porque eles não podem emitir nota fiscal. Sim. E faz total sentido, né? Você, em uma empresa gigante, ela não vai querer fechar com uma empresa... aliás, com alguém, né, que não tem empresa, né? Porque precisa precisa da nota fiscal. Precisa de nota fiscal e é uma... além de ser uma segurança, né, para ambos os lados, e é algo também que você mostra que você é profissional, né? Fala, não, tem uma empresa aqui, ó, tá tudo certinho, emito nota fiscal, tá aqui a nota fiscal, e isso facilita bastante o processo. E última pergunta, para a gente, infelizmente, encerrar o nosso podcast, porque a gente já tomou um baita de um tempo de vocês aí. O que vocês esperam para o futuro do Travel Share, futuro do mercado de viagens, que infelizmente agora, logicamente, deu uma boa aquecida, voltou a se movimentar, mas passou ali por um período de sufoco. O que é que vocês enxergam para os projetos de vocês, tá, como empreendedores e também para o mercado de viagem como um todo? O que vocês conseguem dizer para a gente? Eu acho que cada vez mais clientes que buscam experiências de viagem, elas estão buscando experiências mais customizadas, assim, e é isso que a gente está buscando focar.
não só com as viagens em grupo, que a gente tem agora uma viagem também pela Rota da Cerveja, é um roteiro totalmente diferente daquilo que é oferecido por grandes agências de viagem, justamente porque as pessoas elas estão buscando essa customização, essa atenção mais próxima, também com o aluguel de motorhome, a gente tem essa atenção mais próxima. As coisas acabaram com a internet, tudo ficou muito Acessível? não, eu diria muito distante, assim, por exemplo, você vai alugar um carro, você vai reservar um hotel, tudo você conversa com robô, sabe? Não Sim. tem esse atendimento personalizado, e muitas vezes você fica com dúvida, ou você fica com insegurança, não tem ninguém para você falar, ou as coisas são difíceis, e é isso que a gente está querendo quebrar, sabe? Oferecer esse atendimento mais personalizado. E também com conteúdo de viagem, é esse o nosso objetivo, focar em mostrar experiências diferentes, fugir daquela coisa, que todo mundo sabe, o que fazer em Paris. Todo mundo, ninguém aguenta mais escutar o que fazer. Ou o que fazer em Roma. Pô, tem um trilhão de coisas disponíveis isso. Até o Google oferece essa informação. Mas como é que que experiências personalizadas eu posso mostrar? Ou que experiência de viagem dentro desse nicho eu posso criar para poder compartilhar dentro do canal? E é isso que a gente está focando, assim, em coisas diferentes. A gente teve uma parada por causa da pandemia, realmente foi muito difícil criar conteúdo, né? E a gente precisou focar em outro lado. Foi por isso que a gente dedicou nossos esforços em criar um novo negócio, que é a agência de lançamento. Mas o nosso foco agora, que as coisas estão normalizando aqui na Europa, é que a partir de março a gente volte com as viagens, com o motorhome, e fica aí de março a agosto viajando, criando conteúdo, que é uma coisa que a gente gosta também. Porque apesar de ser o nosso negócio, é algo que nos dá prazer. Mas como o Travel Share é isso, é focar em nichos, talvez em micro nichos, vamos dizer assim, em experiências mais customizadas, e a gente também está olhando para outras oportunidades. Por exemplo, a gente nesse meio tempo também teve a experiência de desenvolver os nossos cursos digitais, então a gente lançou o primeiro curso em 2019, foi 2019, né? O de edição de vídeos. Foi em outubro de 2019, eu acho. E depois disso, nós lançamos mais 2 cursos, na verdade 3, porque eu estou esquecendo do curso de Notion. Então, a gente tem 4 cursos digitais. E nesse processo de criar esses cursos digitais, de fazer o processo de lançamento, de fazer a oferta desses cursos, a gente aprendeu uma nova função, que é justamente essa que a gente desenvolve hoje na agência de lançamentos. E foi muito legal porque a gente aprendeu, né? Colocou os nossos cursos para vender num mercado que está super evoluído, que é o aí do Brasil. O Brasil, o mercado de lançamentos, o mercado de cursos digitais está assim, anos-luz do que a gente vê na América Latina e na Espanha. E com isso a gente viu a oportunidade. Poxa, se a gente tem experiência no mercado que está tão à frente, por que não oferecer isso para infoprodutores, para criadores de conteúdo aqui na Espanha e na América Latina, uma vez que a gente consegue se comunicar, a gente consegue compartilhar essa experiência, trazer uma informação de um lugar para outro. Então, foi aí que a gente começou a dividir as nossas atenções e os nossos esforços. E hoje estamos atendendo criadores da Colômbia, do Peru, nos Estados Unidos. Olha que legal, que legal. Então, conseguiram realmente enxergar uma lacuna aí e fizeram o que tem que ser feito. Estamos em semana de lançamento. Domingo temos um lançamento. É mesmo? Está indo muito bem. Assim, a gente iniciou os lançamentos em setembro, outubro, e desde então, graças a Deus, a gente está com clientes, já fechando um para fevereiro agora também. Que bacana. Show de bola. Foi um mega prazer conversar com vocês. Legal. E agradeço demais a ter Prazer disponibilizado o tempinho de vocês aí para a gente bater esse papo tão gostoso. Se a gente for para o Brasil esse ano, a gente passa aí para fazer uma visita novamente. Porque a gente só se vê pessoalmente quando a gente vai para São Paulo, né? A gente dá um pulinho aí. Eu acho que a última vez que nós vimos, a gente viu,
Nós nos A gente se vimos encontra. depois do evento ou não? Sim, a gente foi aí, a gente almoçou com o acho que Anderson. depois do evento, não. A gente almoçou com o Anderson naquele restaurante de esquina lá Não, da Dedo, Tactus. eles estiveram no evento, depois do Foi evento. evento. Do evento, acho que a gente não se viu mais. Não? Não. Eu Então acho isso foi que não foi, não. 2018, foi a Foi última. 2019. Foi a última vez que a gente foi pro Brasil, desde então a gente não voltou pro Foi em Brasil outubro mais. de 2019. Então foi isso daí. Então depois desde o evento a gente não. A gente É se verdade. fala, né? Mas a gente não se viu. Mas bacana. Mas em breve estaremos aí. Com certeza. E aí serão bem-vindos aqui, conhecer a nossa estrutura nova. Já estava até adiantando um pouquinho para vocês as mudanças, né? Mas quando vier aqui, quem sabe a gente não grava um segundo podcast, se tiverem disponibilidade, a gente grava mais um e conversa mais um pouquinho aqui. Dessa Legal. Combinado. Combinado. Obrigada. Muito Obrigada obrigado, pelo meus convite. queridos. A gente Grande abraço adorou. para vocês aí. E continue acompanhando nosso conteúdo, que nós temos uma série de convidados bacanas aí, assim como o Rômulo e a Mirella. Nós temos outros convidados que também vão fazer parte do nosso podcast. Muito obrigado e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.